Glória a Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te dê um tempo especial diante da palavra do Senhor. E eu quero te convidar, meu irmão, minha irmã, a abrir a sua Bíblia mais uma vez em primeira carta de Pedro. A primeira carta de Pedro, ainda no capítulo 2, versículos 11 a 17. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos de 11 a 17. Espero que tenha deixado claro no grupo da Igreja Batista que agora, a partir de amanhã, nós entramos numa nova fase na nossa cidade, onde este culto não poderá ser realizado, culto de domingo, e nem o de quarta há possibilidade, porque até às 20 horas só que é o horário. Sábado e domingo não abre nada nas próximas 2 semanas. Então hoje nós estamos aqui nos despedindo desse culto público, juntos, não é? Nós vamos ter somente pela internet, pelo menos por 2 semanas, que foi a normativa do governo municipal que saiu. Então, se você não entendeu o que foi colocado, agora eu estou explicando. 1 Pedro capítulo 2, a partir do versículo 11, diz a palavra do Senhor. A mulher falou que tem alguma coisa atrapalhada aqui. Está aqui até. Glória a Deus. Agora está bom? Amém. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros, que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-os em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que, pela prática do bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o Rei. Amém? Senhor Deus, nós temos o privilégio de estar reunidos como igreja do Senhor, temos o privilégio de juntos cantar louvores ao Senhor, levantar clamores e as nossas orações perante o Senhor, e agora também nós temos um momento sublime que é ouvir a Tua palavra. Não há nada no Teu servo que possa trazer para a Tua igreja, a não ser que o Teu Espírito Santo ministre na vida do Teu servo e através da vida do Teu servo. Eu me coloco à disposição do Senhor para ser usado como instrumento de bênção na vida dos irmãos. No nome de Jesus, que cada coração aqui possa tomar decisões hoje na Sua presença. Tu és o Deus que pode salvar, que pode transformar, que pode curar, que pode, Senhor Deus, mudar realmente uma família. E nós esperamos no Senhor, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, na última vez que nós estivemos aqui na quarta-feira, nós tratamos de que nós somos casa espiritual, edificadas em Cristo Jesus. É maravilhoso porque, como nós cantamos, nós não vamos, mas nós vamos em Cristo. Nós não fazemos nada por meio de nós mesmos, ou pelo menos não deveríamos fazer nada por nós mesmos. Tudo que fazemos deve ser para a glória do Deus vivo. E eu tenho batido muito nessa tecla porque nós já tratamos aqui das feridas que essa doença tem causado nas famílias. Trouxemos várias palavras pastorais aqui de consolo, de conforto, de ânimo para continuar lutando. Nós estamos tratando agora do nosso testemunho. Eu tenho falado que o testemunho do crente talvez tenha estado péssimo diante desse mundo. O povo tem muito medo, o povo está dando um mau testemunho,
o povo não está mostrando Cristo Jesus. E quando nós lemos esse texto, é interessante que ele vem tratar justamente disso, vida exemplar cristã. Temos 4 temas aqui de vida exemplar, mas hoje nós vamos tratar deveres para com os não crentes. É uma área que eu gosto de chamar a atenção. E quando esse texto ele foi ministrado a mim, ele era para ser o de quarta, mas depois não foi, porque nós preparamos melhor isso. É porque eu preciso dar um testemunho bom diante das pessoas que ainda não amam a Cristo. E talvez as pessoas que não amam a Cristo não tenham sido edificadas com o nosso testemunho. Elas não têm tido o desejo de buscar o Deus ao qual nós servimos, porque o nosso testemunho não as inspira. Quando nós mostramos lá fora que nós estamos totalmente apavorados com as situações, que nós estamos reclamando das situações, nós estamos reclamando do próprio Deus. E elas dizem, então para que eu vou buscar a Deus com essa pessoa, se ela mesma não crê e não espera nesse Deus? Então é muito importante que nós passemos a não olhar para os outros, mas olhar para nós mesmos, diante da palavra do Senhor. Eu sempre trago aqui essa colocação. Analise o seu coração, não porque você acha que é melhor do que o político corrupto. Não, que o seu padrão seja Cristo. Então você deve analisar o seu coração, não visando uma pessoa que talvez está em mais dificuldades que você, de caráter, mas aquele que jamais pecou, daquele que jamais teve sombra de dúvidas na sua palavra, aquele que tudo foi criado por meio dele e para ele, todas as coisas foram criadas, aquele que com a concha da sua mão, com a palma da sua mão, pega toda essa terra. É nele que nós devemos colocar se a nossa vida está ou não em padrão adequado. Então, quando você quiser, quando um aluno ele procura concorrer com outro aluno para fazer prova, conheço esse assunto faz muito tempo, eu olhava para o mais fraco, mas é o erro nosso. Aquele tirou 3, eu tirei 3,2, estou melhor, estou nada, nós dois estamos péssimos. Então nós temos que olhar para um padrão 10, para um padrão 8, padrão 9. Agora aqui na palavra é o padrão perfeito, Cristo. Eu jamais serei como Cristo aqui, você também não, mas nós devemos alinhar o nosso propósito em Cristo. Então a gente alinha com o que é perfeito, porque mesmo sendo imperfeito a gente vai crescer. Então eu quero que você preste atenção nesse texto. Ele começa dizendo, amados, Pedro está escrevendo para os crentes da dispersão, aqueles crentes que fugiram da fúria, da perseguição. Então ele está escrevendo uma carta de consolo, de vigor, de ousadia, de submissão a Cristo e a palavra, para aqueles homens que estavam fugindo da perseguição. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. A primeira coisa que eu aprendo aqui, ou pelo menos eu trago à memória, esta não é a nossa pátria. O maior erro hoje, dos que se chamam pelo nome do Senhor, é utilizar toda a sua energia, toda a sua paixão nas coisas transitórias e não nas coisas eternas. Então, eu sou capacitado a ser um ótimo profissional, sou capacitado a resolver problemas, eu sou capacitado a ser um gestor, mas eu não busco capacitação para ser um servo do Deus vivo. Então, meus irmãos, eu trago esse exemplo muitas vezes. No que você quer que o seu filho seja transformado? Você dá a ele as melhores roupas? Você dá a ele o melhor colégio? Você dá a ele tudo aquilo que a sua capacidade pode dar. Mas você talvez esteja deixando de dar tudo o que ele precisa, que é orientação sobre quem é Jesus Cristo. Se o seu filho chegar no final da vida dele, você já velhinho, ele chegar e falar, pai, mãe,
consegui ser dono de muitas posses, mas eu não tenho Cristo como suficiente Salvador. Você vai se sentir derrotado, ou pelo menos deveria. Mas se o seu filho falar, olha, eu vivi em muitas dificuldades, eu consegui aqui comprar uma casinha do Minha Casa Minha Vida, foi o que eu consegui, mas os meus filhos estão no caminho do Senhor, seus netos, né? Talvez você seja o homem ou a mulher mais feliz desse mundo, porque seu filho teme a Deus, e ele é um forasteiro, peregrino nessa terra, assim como eu e você. Amanhã nós não estaremos mais aqui. Ah, irmão, mas eu sou muito jovem, eu tenho 17, eu tenho 20, eu tenho 22. Acabou. Eu já tive também. Olha para mim agora. Vocês viram, né? Que o tempo é duro com a gente. Já viram, né? Mas que pode fazer um botoxinho para dar uma melhorada, mas 6 meses depois o negócio piora. E fica com a boca de pato ainda, né? É o máximo. Isso é vaidade, isso é bobagem. O tempo vai passar para mim e para você. Nunca fiz botox. Eu quero que você entenda que essa pátria não é a nossa. Nós cantamos aqui que Jesus vai voltar e nós vamos entrar pelas portas da cidade. Que nós almejamos o Cristo voltando e a terra vai se dobrar a Ele quando a trombeta soar. Muitos vão se dobrar, reconhecer que Ele é o Salvador e serão lançados no inferno. Mas haverá um remanescente que não se curvou diante de Baal, que será chamado pelo Senhor, vinde benditos de meu Pai. E é ali que nós devemos estar. É ali. Então eu quero que você entenda, essa pátria não é a nossa. Deus nos permitiu viver aqui por um tempo. Eu não sei se eu vou terminar o dia hoje. Se estourar uma veia aqui dentro, nada pode me deter da morte. Então eu quero que você entenda, essa não é a sua pátria. Olha, amados, exorto-vos. O que significa exortar? Ensinar, aconselhar, consolar, ou até mesmo repreender. Preste atenção, fique atento. Essa pátria aqui, esse sofrimento que vocês estão passando, essa perseguição, essa não é a pátria de vocês, essa terra não é o lugar de vocês. Há propósito de Deus para que vocês marchem aqui por um período. Mas não é aqui que se consuma a vida do crente. É na eternidade. Olhe para as coisas eternas. Não se apegue. Não se apegue. Esses dias eu vi uma reportagem, parece que é o advogado mais bem sucedido do Brasil, até parece que ele está com câncer. Então ele foi mostrar a sua gravata, 20 mil reais, seu relógio, 400, 500, 1 milhão, o seu sapato, mas não sei quantos mil reais. Isso vai acabar. Se não for alcançado pela graça, nada vai valer a pena. Meus irmãos, eu continuo aqui nesse mesmo tempo. Então vocês são peregrinos, então abstenham-se das paixões carnais. Meus irmãos, o homem tem um problema. Ele ainda tem o pendor da carne. A carne dele pende. Nós fomos salvos, mas não somos perfeitos. Nós passamos por tentações, por provações, e se nós não nos apegarmos ao Senhor, é fácil a nossa carne colocar na nossa mente que nós precisamos do pecado. É muito mais fácil você ser levado para o pecado do que para a leitura da palavra. É muito mais fácil você ser levado para o pecado do que para tempo de oração. Então você precisa entender que há um problema. Abstenham-se das paixões carnais. Por quê? Elas fazem guerra contra a alma. Meus irmãos, vamos voltar aqui no capítulo 1. Versículos 14 e 15. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinham anteriormente na vossa ignorância. Vocês lembram do que vocês gostavam? Que era contrário à palavra de Deus, lembra? Meu irmão, lembra? Você não é santo. Você não nasceu salvo. Você foi salvo, se é que foi. Eu não conheço a vida de vocês. Eu posso até fazer um juízo aqui, mas não é o juízo do Senhor.
Eu posso até achar alguma coisa, mas quem sabe é o Senhor. Então, como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinha anteriormente. Se a gente voltasse lá em Efésios capítulo 2, cuidado, vocês estavam mortos, vocês amavam o pecado, vocês tinham prazer no pecado. E eu estou nesse vocês, não é vocês e eu não. Nós tínhamos gozo no pecado. Por isso eu tenho alertado a igreja que se nós não enchermos o nosso coração da palavra, nós vamos acabar enchendo do pecado. Por isso a palavra nos traz esse alerta. Pelo contrário, versículo 15: segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Sejamos separados para o Senhor. Santo não quer dizer sem nenhum pecado. Para Deus isso significa sem nenhum pecado, puro, perfeito. Mas para nós, separados, chamados e separados para o Senhor. O Senhor chama pela sua graça, salva e nos deixa viver num mundo corrupto, mas separados para Ele. E agora ele vai afirmar: porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Então veja bem, sem a santidade ninguém verá Deus. Então eu e você precisamos parar de pegar um versículo apenas. De vez em quando eles vão mandar para você lá Isaías 40, né, irmã Neamar? Isaías 40. Quer ver? Vamos lá. É isso mesmo, irmã Neamar? 41? Aí você vai receber no seu celular. 41, irmã? Isso. 13 ou 11? 13. Porque eu sou o teu Deus, te tomo pela mão direita, te digo, não temas porque eu te ajudo. Aí você pega esse texto fora do contexto, você fala, Deus está compactuando com tudo que eu faço. Aí o irmão liga para você e fala, Deus mandou te entregar esse versículo. É uma bênção a palavra do Senhor. Eu não estou falando que não é. Mas só um versículo fora de todo o contexto. E você não tem aliança com o Senhor na cruz do Calvário. Você não é salvo, então você pensa assim, esse Deus é maravilhoso mesmo, eu posso fazer tudo o que eu estou fazendo, porque Ele ainda está me dando a mão e me ajuda. Quer dizer que Ele é parceiro na minha vida devassa. Então é muito fácil eu chegar aqui para vocês hoje, em vez de pregar a palavra, falar, irmão, tem alguém doente aqui, passando por necessidade, Deus manda te dizer. Olha que beleza. Talvez semana que vem vai ter mais gente aqui para ouvir. Mas aí Deus vem te dizer outra coisa. Abstenham-se das paixões carnais. Lembra que ele estava falando para quem? Amados. Abstenham-se das paixões carnais. Há um perigo que nos rodeia. A palavra lá em Hebreus capítulo 12 fala que esse perigo tenazmente nos assedia. Lembra da cola tenaz, Boreto? Tenazmente nos assedia. Mas uma coisa que eu aprendo aqui nesse texto, versículo 12, mantendo exemplar o vosso quê? Procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então é o seguinte, o cristão era considerado aqui como malfeitor. O cristão, ele cria em quem? Em Cristo. Cristão significa parecido com Cristo. Ele era considerado o quê? Malfeitor, porque Cristo era considerado o quê? Um impostor, um herege. E é considerado ainda por grande parte desse mundo. Então, vocês precisam manter comportamento exemplar para que o ímpio venha glorificar a Deus. Quando o Senhor lá em Atos, capítulo 1, versículo 8, recebereis sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, não advogado. Tem gente que fica aqui defendendo Deus. Deus não precisa de advogado. Muito pelo contrário, nós precisamos. Não é? Mas é para sermos testemunha. O que a testemunha fala? Ela fala a respeito dos fatos. É para isso que serve a testemunha. Ela vai lá falar o que ela viu. O que nós vimos? Que Cristo salva, que Cristo é perfeito, que Cristo é santo, que Ele é o Redentor. Amém? É a primeira fase da testemunha. A segunda é viver isso tudo.
Então nós precisamos aprender que o mundo nos olha. Irmão, por que não tem alguém do seu lado e nem do meu lado? Porque talvez as pessoas que convivem conosco, que não têm a Cristo Jesus, não têm visto no nosso procedimento Cristo. Talvez, há uma chance grande. Essa igreja hoje, ela poderia estar com uma pessoa ao seu lado. A pessoa que você convive no trabalho, no estudo ou em qualquer outro lugar. Ela precisa ver o seu honesto comportamento exemplar. Então nós temos que mostrar ao mundo quem é o nosso Senhor. Então nós estamos passando pela pandemia? Estamos. Temos problema na nossa saúde? Temos. Temos problema na nossa família? Temos. Perdemos entes queridos? Muitos perderam. Perdemos amigos? Perdemos. Mas louvado seja o nome do Senhor. Em todo momento. Eu falo que culto em velório, eu não chamo de ofício fúnebre, eu chamo de culto de adoração. Mas eu não estou certo, não. Eu quero dizer que eu trato dessa maneira. Para mim, é um culto de adoração. Por quê? Nós estamos adorando o Senhor em toda e qualquer circunstância. E a oportunidade da palavra ser liberada naquele local. E trazer conforto. Meus irmãos, quando nós falamos isso, nós estamos falando em dar a nossa vida pela fé que nós temos em Cristo Jesus. Então veja bem, se você olhar na política, vamos levar a nossa mente à política. Partido A, partido B, partido C ou D. Os militantes daquele partido, eles fazem tudo para que aquele líder seja eleito. Eles vestem a camisa, eles põem a bandeira, eles ficam no sol, eles fazem qualquer coisa. Alguns fazem por time de futebol, alguns fazem pelo cantor. Agora está uma geração também que está fazendo isso para pastor evangélico. Isso é uma furada. Sai fora disso. Tirar selfie com pastor, tirar selfie com cantor gospel. Sai fora disso enquanto é tempo. Isso é idolatria. Mas nós que somos crentes no Senhor, será que nós temos sido militantes da causa do nosso Deus? Será que nós temos sido militantes em anunciar o Evangelho às pessoas que o desconhecem? Será que nós falamos para a pessoa assim, olha, há solução para a sua vida. Cristo morreu. E se você crê no sacrifício perfeito de Jesus Cristo, você será salvo? Será que você está adorando a Deus a ponto de chegar para uma pessoa que está num caminho errado e falar, eu quero te falar com muito amor, você está errado. Você precisa mudar a sua visão. Porque eu ouço pregação daquele tipo, olha, o cara está na pior, lá no meio da bagunça, fala, Jesus te ama e tem um plano na sua vida. Essa é a pregação do evangélico de hoje. O evangélico que não lê Bíblia. Jesus não pregou assim, ele pregou arrependa-se. Creia no Evangelho. Por quê? Nisso há salvação. Agora você chega para a pessoa que está fazendo isso, tudo quanto é coisa errada, e você chega, ó, Jesus te ama e tem um plano na sua vida. Ó, se eu estou fazendo isso e Jesus me ama e ainda tem um plano na minha vida, eu quero continuar desse jeito, porque assim mesmo Ele me ama. Mas será que Ele te ama? Mas Ele não vai mandar o pecador sem arrependimento para o inferno? Essa verdade não tem que ser dita para essa pessoa? Deus amou o mundo? Amou. Amou as pessoas. Mas Deus também vai condenar as pessoas que não se arrependerem? Vai. Então são duas verdades. E eu preciso falar as duas. Então mantenham um comportamento que mostrem que vocês estão sujeitos a Cristo. Agora vem uma parte que eu tenho falado para vocês, crente de Facebook. Toma cuidado, porque está dizendo aqui no versículo 13 e 14, sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviada por ele. Então toma cuidado, você que ama Facebook, porque a gente entra nessa, de criticar a autoridade, de passar às vezes até uma fake news para frente,
Porque a gente quer o nosso lado, a gente quer o que a gente acha que é correto. E nós temos que orar pelas autoridades. Não estou falando que você vai concordar com uma autoridade, está fazendo uma coisa errada, não estou falando nada disso. Eu estou falando que você publicamente precisa honrar. Você precisa orar pela autoridade. Irmão, de onde você tirou isso? Vamos voltar em Romanos capítulo 13. Volta rapidinho ali em Romanos capítulo 13. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridades que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por eles instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. E agora? Eu tenho alguns políticos que eu considero extremamente corruptos. E se eles voltarem ao poder, eu vou ter que orar por eles. Não que eu concorde com as suas atitudes. Mas Deus levanta autoridades para refrigério, mas Deus levanta autoridades para castigo também. Então, a pandemia para mim há algo de juízo de Deus. Por quê? Nós vivemos a geração que dobrou as costas para o Senhor. E amanhã vai ser proibido a movimentação do povo. Daqui 15 dias, com tantas mortes que estão acontecendo, quando o governo falar, agora vocês podem sair para onde que o povo vai? Para a igreja? Não, a igreja é perigosa, eu não vou para a igreja porque eu tenho medo de pegar Covid. Mas o bar vai estar cheio. Os militantes do bar vão estar lá. Então eles acreditam que aquilo é bom para eles. E eles vão e ficam pertinho, em mesa de quatro famílias diferentes representadas ali, e eles vão, tiram a máscara, conversam, acaba salivando um ao outro. Mas o crente não pode vir ao culto, porque no culto ele pega Covid. Então nós estamos crendo uma fé, que é aquela fé pior do que a dos demônios, porque os demônios creem e tremem. E quando nós falamos de obedecer à autoridade, nós amanhã vamos parar com os cultos no templo, em submissão às autoridades. Nós só não vamos respeitar a autoridade, o decreto, se eles falar agora vocês não podem cultuar ao Senhor. Aí eu não vou respeitar. Mas quanto a essa movimentação, nós vamos respeitar. E tome cuidado então com esse negócio de Facebook. Eu não tenho mais, porque eu era traído por meu próprio coração e entrava nessa. Cuidado com a mídia. Respeitem, sujeitai-vos às autoridades. Versículo seguinte, versículo 15. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer o quê? A ignorância dos insensatos. Meus irmãos, eu falo que o maior problema do crente não é ação, é reação. O crente ele tem um problema sério. Até que ele age até legal, mas quando reage, é terrível. Tome cuidado. Antes de você dar uma resposta, faça uma oração como Neemias. Neemias orou ao Senhor e falou ao rei. A gente crê que é uma oração breve ali, mas é uma submissão à vontade de Deus antes de falar. Por que falar? Porque nós erramos muito mais no falar. E ainda mais quando somos agredidos. A gente fica com nervo e acha que está na razão. Só eu que sou assim? Deve ter mais gente assim. Então nós precisamos orar para que Deus transforme as nossas reações em glórias ao Senhor. Quando a gente fala que Herodes morreu porque não deu glória ao Senhor, não é glória a Deus. Glória a Deus é uma vida diante do Senhor, à maneira de Deus. Então nós estamos sujeitos às ações das pessoas e à reação que vai mostrar de quem nós somos filhos. O mundo não tem mais palavra, o mundo não tem mais disciplina e nós precisamos ter cuidado, porque a palavra diz que nós temos que ter um comportamento, prática do bem. É a resposta nossa de Deus ao mundo. Veja bem, como Jesus foi para a cruz?
como um cordeiro que vai para o matador. Jesus só chicoteou aquela vez que ele estava dentro do templo, e eles estavam enganando na hora do sacrifício. Quer dizer, o cara chegava lá com uma pombinha para oferecer em sacrifício, aqueles fariseus, aqueles homens errados ali, não sei se todos eram fariseus, chegavam e falavam: essa pombinha aí está com defeito, estava nada, você tem que comprar a minha. Aí o Senhor chegou lá e botou todo mundo para correr. Mas quando ele estava para ser morto, na primeira pregação, quando ele prega Isaías, primeira pregação dele, que ele foi para ser lançado do precipício, ele sumiu do meio da multidão. Quando ele foi preso, que Pedro chegou e cortou a orelha do soldado, o que ele fez? Ele grudou e falou: olha, não é por aí. Quando ele foi acusado, ele falou: tu dizes. A mulher de Pilatos falou: olha, não se meta com esse justo. Mas Pilatos quis ficar bem com a população e deu a carta. Meus irmãos, a prática do bem vai dar uma resposta ao mundo. Veja bem, essa semana eu conversava com um amado irmão presbítero, não daqui de Poste Caldas. Ele falou: as pessoas precisavam ler aquele livro pequeno, Em Seus Passos, o que faria Jesus. O brasileiro não gosta de ler, terrível. Mas precisava ler, ele é fininho. Em Seus Passos, o que faria. Ele prefere ver o filminho, comendo pipoca. O crente é assim, só falta ler a Bíblia comendo pipoca. Não é assim. O que faria Jesus agora nessa minha situação? Como ele reagiria? Como ele agiria? O que ele falaria? É assim que eu devo buscar a minha vida de exemplo. É como Jesus vai agir nesse momento, ou agiria nesse momento. Meus irmãos, o seu exemplo vai dar uma resposta de Deus ao mundo. O mundo vai olhar para você e vai ver Cristo Jesus. E ele fala mais uma coisa aqui, versículo 16: como livres que sois, não usando todavia liberdade por pretexto de malícia, mas vivendo como servos de Deus. Meus irmãos, não podemos ter aparência na nossa ação, mas um coração travado pelo mal. Muitas vezes nós estamos aqui, a gente vê muito crente assim, né? Ele tem a roupa de crente. Algumas igrejas são mais legalistas e pedem para andar dessa maneira, andar de outra, cortar o cabelo de uma maneira, cortar de outra. Fica com aquela aparência de crente, mas cheio de adultério, cheio de pessoas que não honram o compromisso, várias coisas que a gente vê. Então não é o que você veste externamente, é como o seu coração age. Meus irmãos, você pode ter trazido hoje o maior dízimo aqui à frente, mas como estava o seu coração ali? Como estava o seu coração? Não é a quantidade. É o que é correto diante de Deus e o meu coração voltado para Ele. Assim deve ser a nossa vida. Nós precisamos viver como servos de Deus. A palavra servos, na Bíblia, no Novo Testamento, ela quer dizer ou diácono ou escravo de Cristo. No caso aqui, escravo de Cristo. O servo não tem vontade própria. A vontade é daquele que é seu senhor. Você já viu um escravo dar opinião, mudar a ordem? Nunca. O escravo nunca faria isso. O escravo faz exatamente o que o seu senhor. E como é bom ser escravo de Cristo, que Ele deu a vida por nós. Ele dá a vida pelos seus escravos. Então, nós não podemos agir de uma maneira, mas com o coração cheio de maldade. Às vezes nós vestimos uma capa de bondade, mas o nosso coração está irado. As nossas ações, elas não estão mostrando o que nós somos e como nós estamos. Mas Deus conhece o coração. Deus sonda os corações. E Ele sabe qual que é a minha intenção, qual que é a sua intenção. E eu termino aqui no versículo 17. Tratem todos com honra. Eu tenho essa dificuldade, meus irmãos, eu não sei vocês. Vira e mexe, a gente chuta o balde, não é? Devemos tratar todos com honra. Tratai todos com honra. Amai os irmãos. Temei a Deus. Honrai ao rei. É o nosso coração sendo moldado, meus irmãos. Aquele negócio de ego, de
desejos próprios vão sendo lançados ao chão pela misericórdia do Senhor. Eu passo a considerar outra pessoa mais importante, melhor do que eu. Isso é bíblico. Você deve considerar os outros melhores do que você. E quando nós olhamos para uma pessoa, a gente já faz um juízo daquela pessoa, um juízo de valor daquela pessoa. E Deus está tratando o nosso coração essa noite. Tratem todos com honra. A pessoa vem e te faz um agravo. Você que é cristão, você ainda honra, trata com honra. Meus irmãos, quer dizer, consideração, respeito interior. Aquela pessoa vem com brutalidade, você trata com cordialidade. É difícil? Para mim é. Eu penso que para alguns de vocês também. Mas é assim que Deus nos chama a fazer. Assim deveria ser a nossa vida. Meus irmãos, Paulo apanhou, Paulo foi apedrejado, Paulo foi injuriado, foi despido em praça pública, prisão, coitado de Paulo. Não precisava nem pagar hotel, toda a cidade ele estava preso, não é? A gente não via naquele homem essa amargura. Aquele homem sempre queria voltar e deixar a palavra lá, naquele mesmo lugar que ele foi ultrajado. Será que nós faríamos isso? O lugar que nós somos maltratados, será que nós queremos voltar para mostrar Cristo a essas pessoas? Amem os irmãos. Meu irmão, se você começar a olhar para mim, você vai ver muitos defeitos. Se você perguntar para a Liamara, ela vai fazer uma lista desse tamanho. Mas o que a palavra diz? Amai os irmãos. Então, por misericórdia, você me ama. Não é porque eu sou bom. É porque a misericórdia de Deus foi colocada no seu coração. E a Bíblia diz, amai os irmãos. Isso não quer dizer compactuar com o erro, não. Tem hora que o irmão precisa entrar na disciplina, precisa. É bíblico também. Mas isso tudo em amor, fundamento é amor. Aquele irmão dá trabalho, não vou amar não. Nossa, ele só dá trabalho. Não, eu preciso amar aquele irmão talvez mais ainda. Porque aquele irmão precisa ser mudado. E eu quero fazer parte disso. Então veja bem, o quanto nós temos errado, o quanto nós temos pecado contra Deus. Então nós precisamos de arrependimento todos os dias. Nós precisamos de nos dobrar diante do Senhor e falar, perdoa-me, Senhor. E enumerar os meus pecados diante do Senhor. Porque todos os dias nós pecamos. Embora o salvo não ame o pecado, mas ele ainda peca. Todos os dias. E ele precisa de arrependimento todos os dias. Amem os irmãos. Temam a Deus. Honra ao rei. Isso é mandamento do Senhor. Que Deus nos abençoe. Que Deus possa tocar nos nossos corações. Que Deus possa colocar a nossa mente, o nosso coração na palavra do Senhor. Releia o texto durante a semana. Clame ao Senhor para que Ele te fale mais ainda a respeito desse texto. E não leia esse texto para outra pessoa. Leia contra você. Não leia contra outra pessoa. Porque tem mania lá, ó. Se o Boareto estivesse aqui hoje, ele tinha escutado. Aí, ó. Esse é para ele. Não é isso, Boareto? Está errado, não está? É para mim. Aí o Boareto lê e fala, não é para o Pedro, não. É para mim. Amém? Que Deus nos abençoe no nome de Jesus. Vamos ficar de pé? Chama Israel e a Sandra aqui rapidinho. Podem vir aqui? Como nós estamos despedindo por pelo menos 15 dias do nosso culto público, queria pedir para os irmãos entoarem mais um cântico e depois a gente ora. Eu queria aquele cântico, irmão, que fala do amor de Jesus. Deixou o céu. Tem jeito. Aquele amor. Olha o amor de Jesus. Ele deixou o céu, se fez carne e morreu em nosso lugar. Morreu por nós, sendo ainda nós o quê? Não, ele morreu porque era bonzinho. Gilmar era bonzinho, não. Ele morreu porque o Gilmar era pecador, o Pedro era pecador. A gente não é capaz de dar vida nem talvez por um filho, né? Mulher ainda fala, se a minha filha precisar do coração, eu dou. O marido fala,
O homem fala, não, se ela precisar do coração, que ela descanse em paz, né? Mas não. Ele morreu por nós, quando nós estávamos condenados pelo pecado, quando nós estávamos mortos nas nossas transgressões. Este amor realmente é indescritível. Ele deixou os céus e morreu por mim e por você. Nós vamos adorar através desse cântico e depois nós vamos encerrar.